Se você acha que 2026 vai ser só mais um ano normal pra Gumball, você não tá preparado pro que tá chegando, porque a gente tá prestes a entrar em uma das fases mais ambiciosas desde a criação do desenho, e hoje a gente vai falar sobre tudo que nos espera nos próximos 12 meses. Nova temporada, o Void sendo explorado de verdade, origens bizarras sobre personagens, o início real da produção do filme e potenciais crossovers que eu juro ninguém tá esperando. Isso tudo já tem cronograma, pistas e vazamentos, e isso muda completamente o futuro da série. Então, se você quer saber tudo que vem por aí, já deixa o like e bora começar. O Void vai voltar ainda mais brutal. O mundo maravilhosamente estranho de Gumball voltou com os dois pés na porta. Essa semana, a série foi indicada a 2 categorias do Annie Awards, incluindo melhor atuação de voz pro Alkai Uccelli, que é a atual voz do Gumball em inglês, e melhor roteiro pra televisão pelo episódio A Reescrita. E cara, isso aqui não é qualquer prêmio. O Annie Awards é basicamente o Oscar da animação, e basicamente Hollywood reconhecendo a grandeza do retorno de Gumball pro público, pra cultura pop e pra própria concorrência e o estúdio. Ok, mas por que isso importa pra gente? Porque A Reescrita é o episódio que marca o retorno do Rob, do Void e principalmente da ideia de que Gumball pode ser mais do que uma série episódica. Ele é o capítulo mais metalinguístico da série inteira, tratando sobre mudanças importantes da narrativa, o conceito da existência da série e uma complexidade narrativa que não pode ser encontrada tipo num episódio onde o João Banana usa calças, tá ligado? E o fato de justamente esse episódio tá sendo aclamado indica uma coisa muito clara. É isso que faz a indústria reconhecer a série e é isso que o público realmente quer. Uma história mais contínua, com mais consequências e um plano muito maior. Então, quando você juntar isso com o fato de que a terceira temporada já tá em produção a todo vapor, com estreia provável pro segundo semestre, o cenário fica bem claro. Isso tudo vai ter um grande impacto na história. Então podem anotar que ainda esse ano, na nova temporada, a gente vai ouvir muito mais sobre o Rob, sobre o vazio e sobre aqueles segredos que ficaram pendurados no final da temporada 2. E com a aclamação crítica vindo junto com a recepção forte dos fãs, a chance de aumento de orçamento e ambição criativa só cresce. Ou seja, já vai se preparando para uma mudança bem notável na terceira temporada. Crossovers. Com a temporada 3 já em andamento, outra coisa que a gente pode começar a se preparar é justamente a possibilidade de novos crossovers entre Gumball e outras séries famosas. Se na segunda temporada a gente teve uma participação completamente inesperada do Jake de Hora de Aventura passeando com o policial Rosquinha, a terceira temporada deve abrir ainda mais esse leque, dando mais liberdade para criar encontros assim entre a galera de Elmore e personagens de outros universos. Mas a pergunta real é, quem seriam eles? Falando sobre a influência de um dos novos produtores executivos, o Eric Fountain, o criador de Gumball, o Ben Bucklé, disse em uma entrevista para Peixe Magazine que os novos episódios vão carregar uma herança de Gravity Falls no tom, especialmente no mistério, no humor e nos visuais inesperados, o que por si só já aponta para uma mudança bem forte no estilo que a gente tá acostumado. E isso é importante aqui porque Gumball já flertou com esse tipo de coisa antes. O Eric trabalhou também em Hora de Aventura e o Jake apareceu. E sabe em qual outra série ele também trabalhou? Isso mesmo, Gravity Falls. E considerando que a última temporada já referenciou a história dos irmãos Pines, mesmo que indiretamente, e com a parceria entre Disney Plus e Cartoon Network ainda forte para a distribuição das próximas 2 temporadas, imaginar easter eggs mais específicos ou até um encontro direto entre Gumball, Dipper e Mabel começa a virar algo plausível. Mas não é só isso. Outro crossover que pode pintar é com Smiling Friends. Em uma entrevista pro Toon Hive, o animador Guy Fidalgo chegou a comentar isso diretamente, dizendo que é um grande fã de Smiling Friends e que sente que as duas séries têm muito em comum, apesar de isso provavelmente dar dor de cabeça para quem cuida de classificação indicativa. Ou seja, as ideias já existem e a gente tem percebido que o time da série tá cada vez mais disposto a abrir o universo, de brincar com formatos e cruzar fronteiras. Então já vai comentando aí embaixo qual outro desenho você gostaria de ver fazendo uma participação em Gumball. A origem do palhaço de Elmore. Se você tava na internet em 2025, é bem provável que em algum momento tenha esbarrado num edit feito por fãs que viralizou bastante. Nele a gente viu o palhaço de Elmore agindo como Pennywise de It a Coisa, deixando a família Watterson completamente em transe. Muita gente chegou até a perguntar se aquilo fazia parte de algum episódio da série, mas a verdade é que não. Ou pelo menos ainda não. Porque 2026 promete finalmente trazer uma resposta que os fãs de Gumball esperam há anos. Quem ou o que é o palhaço misterioso e bizarro de Elmo? Ele é uma pessoa normal, um morador estranho da cidade, porque ele tá sempre à espreita de onde ele vem, se ele é um alien, uma entidade sobrenatural ou algum tipo de criatura. As teorias são tantas e esse rolê é tão antigo que o próprio criador de Gumball finalmente quebrou o silêncio e veio falar a respeito. Em uma entrevista pra Telltale TV no final de dezembro, ele disse que um dos objetivos pra próxima temporada é justamente mergulhar fundo na mitologia do personagem, revelar quando ele chegou em Elmore, o que ele busca
busca com os personagens e quais são de fato os seus objetivos. E aqui vem o mais interessante. Ao que tudo indica, esse roteiro já existe há bastante tempo, mas nunca tinha encontrado o momento certo para ser desenvolvido dentro da série. É claro que isso pode ser só um ajuste de cronograma, onde o tom do episódio simplesmente não se encaixava comparado ao das outras temporadas, mas também pode ser um sinal muito maior, de que a série finalmente se sente confortável para explorar ideias mais ousadas, mais estranhas e muito mais bizarras. Isso sem perder a essência que faz Gumball ser Gumball. E se for isso mesmo, esse episódio já tem tudo para ser um dos mais memoráveis que vão passar esse ano. O filme de Gumball finalmente em produção. Não, o filme de Gumball não tá cancelado, mas também não tá em produção ainda. A história é meio confusa, mas a gente precisa recapitular rápido. Quando o incrível mundo de Gumball acabou em 2019, o plano era continuar a história exatamente de onde ela parou, com o Rob caindo no Void. A ideia era ter um filme completo para cinema escrito pelo próprio criador da série. A pré-produção começou, depois virou um original da HBO Max, mas tudo isso acabou rolando no meio de todos os problemas internos da Warner, indo desde cortes de orçamento, passando por reorganizações, e o filme foi jogado num limbo e simplesmente sumiu. Enquanto isso, a Warner deu sinal verde pro revival, a nova série começou a ser produzida, mas o filme ainda assim ficou parado. Nesse meio tempo, a equipe criativa tinha a série para fazer e o filme impedindo de dar continuidade à história. Então eles ficaram com duas opções: ou eles transformavam a série num reboot, ou abandonavam o roteiro antigo do filme, traziam o Rob e o Void de volta pra série e pensavam numa nova história pro cinema depois. E foi isso que eles fizeram. O que por si só não é ruim, e na verdade, se você já viu a reescrita, sabe que abriu possibilidades ainda maiores. E agora, em 2026, o criador de Gumball tá mais do que disposto pra fazer esse filme acontecer. Ele já falou que tem um novo roteiro que vai explorar um novo ângulo de Elmore, passando pelos segredos do Void, pela pintura da Bárbara Banana e até pelo passado do Rob e da família dele. O problema é que até agora o filme ainda não recebeu o sinal verde da Warner. Mas a única coisa que eles parecem estar esperando é a confirmação de que a segunda temporada da série funcione em escala global. Ou seja, o filme depende do público, depende da audiência, engajamento e do barulho que a série vai causar. O próprio criador já deixou isso claro em vários eventos, até mesmo no Festival de Annecy em 2025. Ele precisa que os fãs assistam, comentem, compartilham e mantenham Gumball grande e relevante. E é por isso que 2026, acima de tudo, é um ano tão importante. É um ano que decide se a história vai seguir apenas na TV ou se vai ganhar a escala de uma franquia que expande para os cinemas do mundo todo. Então, a partir do próximo mês, quando a nova temporada começar na HBO Max e Cartoon Network, a gente tem uma única missão: fazer Gumball continuar sendo falado. Porque pela primeira vez na história, o futuro de Gumball não vai estar só nas mãos da Warner, mas de todos os fãs. Então já comenta aí embaixo se você tá disposto a participar disso, para que antes de dezembro eu possa vir noticiar aqui no canal que o filme tá finalmente em produção. Claro que essa ainda é a superfície. A gente tá no começo de janeiro e tem muita novidade de Gumball ainda pra chegar. Então não esquece de deixar o like e se inscrever no canal pra não perder nada. Aqui é o Soluço e valeu, players.